Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui gravando esse vídeo e compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração a respeito das Escrituras. Eu gostaria de começar lendo Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10, porque a princípio nós vamos estar falando da ovelha e da moeda perdida, ou a dracma perdida. Então vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E Jesus continua, olha, quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Ou, qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É muito importante, querido, a gente entender o porquê Jesus está contando essas parábolas. E a gente vê e nota que Jesus ele não está contando essas parábolas para os pecadores e para os publicanos. Os publicanos, para quem não sabe, eram aqueles cobradores de impostos. Roma havia dominado o povo de Israel e vários lugares no mundo, e os povos dominados pagavam tributos ao imperador romano. Então, os cobradores de impostos, Mateus, que veio a seguir Jesus, era um deles antes. O próprio Zaqueu, que a gente conhece, ele era o chefe desses cobradores de impostos. Todos eles eram pessoas que eram odiados pelo próprio povo de Deus. Porque os publicanos, os cobradores de impostos, eles oprimiam as pessoas que às vezes não tinham condições de pagar os impostos e eles tinham que pagar, e esses caras, eles ainda cobravam a mais, porque eles pegavam e roubavam para eles. Então eles eram pessoas odiadas pelos fariseus e até por pessoas pobres que acabavam perdendo tudo que possuíam para esse tipo de pessoa. Se a gente parar para começar a analisar, Jesus ele não faz acepção de pessoas, não importa qual seja o pecado, não importa qual seja o ato cometido, Jesus ele ama incondicionalmente e ele trazia o reino de Deus para aquelas pessoas. E a gente nota que no início, logo no versículo 1, a Bíblia vem dizer que essas pessoas elas vinham se aproximando de Jesus. Os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir o que Jesus falava. E isso dá uma ideia de que Jesus ele atraía aquelas pessoas para si. Ele atraía pecadores. A forma dele de viver, ele atraía aqueles pecadores para ele. Não por ser igual a eles, mas justamente por ser diferente, por não odiar, por não afastar-se deles. Jesus acabava atraindo aquelas pessoas, assim como você e eu precisamos fazer, é atrair as pessoas que não seguem a Cristo, mas quando essas pessoas veem a diferença em nós, essas pessoas são atraídas para nós, e aí nós podemos apresentar Jesus para essas pessoas. Então, olha só, eu quero chamar a sua atenção para o fato que os fariseus, eles dizem, ele senta à mesa para comer com esses pecadores. E aí nós precisamos olhar aqui a importância do comer à mesa. Até hoje, nas famílias tradicionais do Ocidente,
Isso é algo muito importante e é tido até como um valor perdido, porque hoje as famílias, muitas delas não se sentam mais à mesa para comer. E é algo que no Oriente é muito importante e muito valorizado, o sentar-se à mesa. As pessoas não sentam à mesa com qualquer um lá no Oriente. Sentar-se à mesa significa que eu estou ali com pessoas que eu amo, com pessoas que eu quero ter comunhão, com pessoas que eu quero me relacionar com elas. E Jesus, ele se assentava à mesa com pecadores. Os fariseus, eles se sentiam ofendidos com aquilo ali, porque no costume deles, até mesmo quando alguém fazia caridade pelos pecadores e dava alimento, ele não se assentava com os pecadores. Ele simplesmente ajudava, dava alguma coisa, se fosse o caso, mas nunca se assentava na mesa. Algo de incomum que há nessas parábolas, tanto da ovelha quanto da moeda, é que algo foi perdido. A ovelha foi perdida, a moeda foi perdida e houve um empenho enorme para poder encontrá-los. Foi aberto mão de algo. O pastor que largou as 99 e foi em busca da que se perdeu. A mulher que varre toda a casa atentamente em busca da moeda que está perdida, enquanto ela guardou as outras 9. E aí existiu o fim dessas histórias, que também é incomum, que é a festa quando foi encontrado. Tanto o dono da ovelha quanto a dona da moeda reúnem amigos e dão uma festa. É preciso entender aqui que todas as ovelhas são importantes. O pastor, ele não abandona 99 ovelhas no meio do deserto ou no meio do campo. Ele deixa elas ali guardadas. Ele deixa aquelas 99 ovelhas em segurança e vai em busca da que se perdeu. Sempre que nós perdemos algo, nós queremos encontrar. Eu cito para você um exemplo que às vezes em casa, quando eu começo a procurar alguma coisa e não encontro, eu falo, olha, é inadmissível perder alguma coisa dentro de casa. É complicado, eu não gosto de perder nada. E aí eu procuro até encontrar. E às vezes a gente não, ou então às vezes a gente não encontra. E aí você esquece, deixa de lado, às vezes quando você menos espera, você encontra aquele objeto, aquela coisa que você havia perdido. Fala, poxa, eu olhei em tudo, menos aqui, logo aqui. Eu quero dizer para você, querido, que a nossa busca pelas pessoas que se perdem, pelas ovelhas perdidas, ela precisa ser constante. Você não pode deixar de buscar. Você não pode deixar de orar e de clamar por vidas, de clamar pelas pessoas, assim como aquela ovelha que se perdeu, que está correndo riscos, que está correndo risco de vida. Você precisa entender que buscar essas vidas é importante. E foi o que Jesus estava fazendo ali, sentado com aquelas pessoas que vieram para ouvi-lo. Ele estava ali compartilhando e sendo julgado e sendo criticado por aqueles que deveriam apoiá-lo, por aqueles que faziam parte da elite religiosa daquela época. E ao invés de ajudá-lo na busca pelas ovelhas, eles estavam lá criticando. De que lado nós vamos estar hoje? Do lado daqueles que criticam ou do lado dos que fazem a obra e buscam as ovelhas perdidas? Na outra parábola que Jesus vem em sequência, uma mulher que possui 10 moedas valiosas, ela perde uma, ela sente falta de uma daquelas moedas, ela pega, guarda as outras e ela não desiste até encontrar aquela moeda. Fico imaginando, ela pega a casa, ela arrasta os móveis, ela tira tudo do lugar, ela começa a fazer uma arrumação, ela começa a fazer uma limpeza em busca daquela moeda que se perdeu. E ela não desiste. Ela acende uma luz e ela vai lá procurando porque já ficou escuro. E ela só para quando encontra. O que nós perdemos hoje nas nossas vidas,
que é preciso talvez acender uma luz, talvez mudar uma coisa de lugar, mudar outra coisa de lugar, até que nós possamos encontrar aquilo que foi perdido. Hoje nós perdemos, talvez, muitas das vezes, a comunhão, perdemos o abraço, perdemos o aperto de mão com nossos amigos. E é preciso buscar. Isso é um exemplo, mas mais importante do que isso, vidas, pessoas estão se perdendo, e o que nós podemos fazer para ajudar e para buscar essas pessoas de volta para o nosso convívio? Algo que nós não podemos deixar de falar é a festa desproporcional, que é o tema desse estudo. Ao encontrar, versículo 5, e quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Há uma alegria quando a gente encontra aquilo pela qual estamos buscando. E a mesma coisa a mulher quando encontra a moeda perdida. Versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Pensem comigo agora, por que seria uma alegria desproporcional? Tanto o homem, o pastor que perde a sua ovelha e a encontra, quanto a mulher que perde uma moeda e a encontra. Se a gente for parar para analisar e conjecturar aqui, possivelmente eles gastaram muito mais com a festa e com a alegria de ter encontrado seus pertences. Gastaram muito mais com a festa do que com o achado. Fazendo uma festa demanda gastos com recepção, com comes e bebes. Você convidou as pessoas para vir à sua casa, você alimenta, você dá a bebida. E aí, você gasta-se muito mais com isso do que com simplesmente uma moeda dentre aquelas 10 que foram perdidas. Agora, por que essa festa desproporcional? Porque Jesus ele está ali querendo mostrar para aqueles homens o que ele fala lá no versículo 6, versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E lá no versículo 10, Jesus também fala assim, olha, da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus ele está sentado na mesa com aqueles pecadores com a intenção de trazê-los de volta para o rebanho. Eu sempre cito nos meus estudos, ou quando eu prego, ou em qualquer outra coisa, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E olha que interessante que esse versículo, Jesus ele fala essas palavras logo depois da conversão de Zaqueu, que era o chefe de todos os publicanos, era um dos homens muito odiados, e Jesus vai para a casa dele, ser um hóspede na casa dele, se senta na mesa, come com ele, e ali a salvação, ali a mudança de vida. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso papel? É levar Jesus para os perdidos, levar Jesus para as pessoas, porque a humanidade está perdida, a humanidade se afastou do Senhor, a humanidade se afastou do seu Criador, e por isso todos merecem a morte. Eu mereço a morte, você merece a morte, nós não merecemos a salvação, mas a graça e o amor de Jesus, que veio e se entregou e morreu em nosso lugar.
Essa morte de cruz era para mim, era para você, mas Jesus, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Então, queridos, quem vai buscar os perdidos? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje, você e eu que já fomos alcançados por esse amor, fomos alcançados por essa graça, fomos alcançados por esse evangelho e entendemos que merecíamos uma coisa, mas que Jesus pagou o preço em nosso lugar. Hoje nós podemos ser salvos, mas existem muitas pessoas que precisam entender isso. E é meu papel, é seu papel ir em busca dessas vidas, levar o evangelho de Jesus para cada uma dessas pessoas. E aí sim, poder fazer a reconciliação com o Pai. Vamos buscar aqueles que se perderam. E a festa no céu é enorme por um pecador que se arrepende. Vamos em busca dos perdidos. Deus te abençoe.